deixar essa consciência de que só vale receber glória aquele que me dê total segurança para ser, para existir, para viver nesta vida ou em qualquer vida. Deixar essa consciência esvazia a nossa casa espiritual. É por isso que aqui está dito: ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, o que demanda a pergunta: quais palavras? Quais? Que palavras? Essas aqui do contexto. Quando ele já vinha falando de tomar cuidado para não pecarem contra o Espírito Santo, que ele expulsava demônios é porque o reino de Deus tinha chegado. Aí ele diz do valente bem armado, que guarda a sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens, sobrevindo, porém, um ainda mais valente do que esse valente bem armado, vem e vence-o, tira-lhe a armadura na qual ele confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo, ele está dizendo isso por causa daquele pessoal que achava que dava para dizer que ele expulsava demônios pelo poder de Belzebu e achavam que não estavam pecando contra Deus, porque eles sabiam que Jesus estava expulsando demônios pelo poder do reino de Deus que tinha chegado, mas mesmo assim falavam a loucura que falavam. Ele diz: olha, comigo não dá para brincar disso. Quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha. E aí diz: fiquem sabendo como é que funciona. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, ele está usando uma metáfora, procurando repouso e não achando esse lugar existencial, essa casa existencial melhor, mais louca, mais maluca, mais viciada, mais arrogante, mais soberba. Quanto mais soberba, mais arrogante, mais cheia de ódio, melhor. Se ele não achar uma casa mais disponível, ele diz: voltarei para minha antiga casa de onde eu saí. Ela não era uma mansão, mas lá eu dominava. Vou voltar para lá. E quando ele volta e a encontra varrida, arrumada, por alguém que, de fato, pensou que tinha tomado conta daquilo, mas não tinha nem poder para segurar aquele que vinha de fora, quando encontra assim, então vai, chama outros 7 espíritos piores do que ele, e os seduz dizendo: olha, venham para cá, porque aqui tem uma casa vazia que dá glória para tudo, é fácil entrar nela, está aberta em todas as direções, é um buraco só, vamos lá, é o convite mais saboroso para espíritos do vácuo, para espíritos do vazio. São essas mentes, são essas gerações ocas, vazias. São esses lugares, por exemplo, que já tiveram o evangelho em outras gerações, mas hoje são entupidas de gente que ouvem outra coisa que não é evangelho, ou são aqueles que ficaram tão machucados e decepcionados que saíram buscando valorizar qualquer outra coisa que seja até mesmo contra o evangelho, o pouco evangelho que eles vieram a saber, porque era pouco conhecimento que eles tinham por si mesmos, através da leitura do Novo Testamento. Tanto faz.
Tanto faz qual é a razão do seu vazio, do seu buraco, da sua oquidão. Você, quando está assim, é um convite mais maravilhoso para coisa pior ainda. Pior ainda, outros 7 piores do que o seu pior estado anterior. Qual foi o seu pior estado anterior? Qual foi o seu pior estado anterior a hoje? O que lhe diz a sua memória? Eu sei qual foi o meu pior estado anterior a hoje. Deus me livre do meu último estágio pior, qualquer que seja o dia chamado hoje. Deus me livre de qualquer regresso. Eu morreria só em regressar, só em negar o que eu sei, o que eu conheço, o que eu provo. Provo experiencialmente, como quem chupa uma laranja, como quem devora uma manga. É assim, a experiência de Deus, como quem come o livro da vida. Assim a experiência de Deus. Agora, tem gente que ficou apenas vazia. O cristianismo teve o poder de fazer as pessoas saberem de Jesus sem encherem-se de Cristo e do Evangelho de Cristo Jesus. Saberem historinhas de Jesus, historinhas bíblicas, capazes de eles se sentirem judaizados e de se tornarem judaizantes e adoradores de Israel e da bandeira de Israel, mas sem conhecer de fato o Evangelho de Jesus e o Cristo de Deus em Jesus. Não conhecem nada. Por isso, entram em qualquer direção, porque são politeístas emocionais. O que quer que lhes produza uma emulação diferente, eles dão glória a isso e adoram e passam um tempo e entram e vão ficando gente amorfa. Vão ficando e virando pasta. Terceira razão para a gente não dar glória ao que não nos dê confiança absoluta ao ser, é porque é a obediência ao Evangelho a segurança, a única segurança da nossa casa espiritual. Repita isso comigo. Porque é a obediência ao Evangelho a segurança da nossa casa espiritual. Como diz o verso 28, Jesus falando, respondendo àquela mulher que, impressionada com o que ele dissera aos religiosos, aos escribas, aos fariseus, aos potentados da religião, quando falou, não brinca disso não, isso é uma brincadeira perigosa. Vocês sabem de onde eu venho, quem eu sou, com que sinceridade eu estou aqui. Não brinquem de Belzebu comigo, porque vocês vão virar isso. Vocês vão ficar cheios disso. Porque quem comigo não ajunta, espalha. Então, quem não é por mim é contra mim. E quem não anda comigo abre a porta para Belzebu. Aí vai e conta essa outra história do espírito imundo que sai por aí. E ele está ali, expulsando espíritos imundos. E ele diz, mas olha, onde tem casa vazia, e aqui só tem casa vazia,
casa leviana, boca leviana, atitude leviana. São casas verdadeiras invocações, são casas convidando à assombração. Porque somente a obediência ao Evangelho é que dá segurança à nossa casa espiritual. E não as nossas impressões acerca de ninguém, nem daquela que nos deu a luz, nem daquela que nos concebeu. Jesus diz antes: bem-aventurados são aqueles que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Por quê? Porque esses são aqueles acerca dos quais Jesus diz que tem a sua casa fechada por aquele que é mais valente, que é o mais valente. Versos 21 e 22. O valente, bem armado, são esses poderes malignos que dominam a mente, o pensamento, a emoção, a consciência, que fazem qualquer tentação se transformar numa sedução que a gente confessa insuportável, e a gente vai dando espaço e vai dando soberania a essas forças, transformando-as em hábitos, em vícios, em condicionamentos, em direitos adquiridos a maldades temporárias. E às vezes é assim que a gente fica tomado por aquilo que é pior do que jamais tinha sido horrível antes na nossa vida, desse modo. E aí, meu querido, a gente só fica livre disso, minha amiga, se um mais valente do que ele, ou do que eles todos, vier e vencê-lo, e tirar-lhes a armadura em quem eles confiavam, e dividir o despojo, ou seja, dizer aqui vocês não têm mais parte em nada. É só obediência ao Evangelho. Depois disso, o que garante a ocupação da casa pelo mais valente. É somente a obediência ao Evangelho que garante a ocupação da casa pelo mais valente. Repita comigo. É somente a presença do mais valente o que garante a ocupação da casa contra o inimigo, contra o valente bem armado, contra o maligno em nós. Você prestou atenção? Antes, bem-aventurados, não os seios que me amamentaram ou os ventres de onde eu vim, mas todo aquele, qualquer pessoa na Terra, no mundo inteiro. Ele já tinha dito: é meu pai, é minha mãe, é meu irmão. Agora aqui ele diz: bem-aventurados, mais ainda do que aquela que me concebeu e os seios que me amamentaram, são todos aqueles que ouvem a minha palavra, o Evangelho, e guardam, e praticam, e encarnam. Porque é isso que realiza definitivamente a ocupação do mais valente que expulsa o valente oportunista bem armado, que é aquele que instila e em nós propõe cada vez mais essa leviandade, porque diabolos, é aquele que divide, que vai partindo. Se ele puder, você se torna uma legião de opiniões sem ter nenhum fundamento de paz para a sua alma. Vamos parar com isso tudo. Que tal fazer de Jesus o seu coach? Ele é o meu coach. Ele disse
A ninguém chameis de meu guia, de meu coach, de meu técnico, de meu estrategista de vida. Não. O Evangelho tem um tempo e tem um modo, tem uma prática. A estratégia é de Jesus, o modo é o de Jesus. A hora é hoje, é todo dia. E é na prática que eu aprendo todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento que estão em Cristo. Então, cuidado com o politeísmo religioso, emocional, psicológico, teológico, que você pratica com a multidão dos conselheiros vãos, aonde habita a loucura de muitos nessa geração, que vão ficando uma casa cada vez mais vazia, para serem casas para serem ocupadas por coisas e espíritos piores ainda. Jesus, que essa palavra singela encontre um lugar absolutamente infinito no coração de cada um de nós, aonde tu botaste a eternidade para agasalhar o infinito do teu amor. Em teu nome, Jesus. Amém e amém.